Como você reage quando finalmente chega a sua oportunidade? Depois de esperar, depois de ser ignorado, depois que ninguém reconheceu aquilo que existe em você, então de repente as pessoas precisam justamente daquilo que você sabe fazer. Esse momento pode revelar muito sobre o coração, porque é fácil dizer toda a glória pertence a Deus, quando ninguém está olhando para nós. Mas e quando os olhos finalmente se voltam para você? Quando elogiam seu talento, quando reconhecem sua capacidade, quando você poderia pensar: agora vão descobrir quem eu sou. José viveu exatamente esse momento. Saiu de uma prisão e foi colocado diante do homem mais poderoso do Egito. Nas suas primeiras palavras, revelaram algo que os anos difíceis haviam produzido dentro dele: humildade. Hoje é dia 27 de agosto, devocional 239 da série 365 Pontes com Deus. Hoje vamos falar sobre mansidão, fidelidade e humildade, quando o reconhecimento finalmente chega. Porque os frutos não aparecem apenas na maneira como enfrentamos dificuldades, eles também aparecem na maneira como lidamos com o sucesso. Existem pessoas que permanecem perto de Deus enquanto precisam de um milagre, mas mudam quando finalmente chegam ao lugar pelo qual tanto oraram. José nos mostra outro caminho. José estava preso no Egito, e não porque tivesse cometido o crime pelo qual foi acusado. Anos antes, seus próprios irmãos o haviam vendido como escravo. Depois, na casa de Potifar, José foi falsamente acusado e terminou na prisão. Ali interpretou os sonhos de 2 oficiais de Faraó, um deles o copeiro, que voltaria ao palácio, e José pediu: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Mas o copeiro saiu e esqueceu de José. 2 anos se passaram, até que Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou. José foi chamado, saiu da prisão, barbeou-se, trocou de roupa e entrou diante de Faraó. Pense na velocidade dessa mudança. Naquela manhã, José era um prisioneiro. Logo depois, estava diante do rei do Egito. Então Faraó disse que havia ouvido falar que José conseguia interpretar sonhos. Era o momento perfeito. José poderia responder: sim, esse é meu dom. Eu já fiz isso várias vezes, finalmente alguém reconheceu. Mas José respondeu: isso não está em mim. E completou: Deus dará a resposta. Essa resposta é impressionante. José não negou aquilo que sabia fazer. Humildade não é fingir que não temos capacidade. Ele interpretaria o sonho, apresentaria uma estratégia, demonstraria enorme sabedoria, mas José sabia de onde vinha aquilo que carregava. Existe uma diferença enorme entre dizer eu não tenho valor e dizer tudo aquilo que tenho veio de Deus. A primeira frase pode nascer de baixa autoestima, a segunda nasce de humildade. José conhecia sua capacidade sem precisar transformar sua capacidade em seu trono. Falamos muito sobre permanecer fiel nas dificuldades e precisamos falar, mas existe outro teste: continuar fiel quando as coisas começam a dar certo. Na dificuldade, oramos porque precisamos. Na abundância, podemos começar a acreditar que conseguimos sozinhos. Na dificuldade, buscamos direção. No sucesso, podemos começar a confiar apenas na experiência. Na dificuldade, dizemos: Deus, ajuda-me. Depois da conquista, existe o risco de pensarmos: eu consegui. Por isso, o sucesso também precisa de maturidade espiritual. Mansidão não significa diminuir aquilo que Deus colocou em você. Você pode reconhecer: eu sei fazer isso, eu desenvolvi essa habilidade, eu trabalhei e me preparei, mas também consegue dizer: obrigada, Deus, porque nada disso existiria sem a tua graça. Uma pessoa frutífera não precisa esconder seus talentos, mas também não precisa usar cada conquista para provar que é superior aos outros. Ela cresce sem pisar, conquista sem se exaltar, recebe elogios sem transformá-los em identidade.
Depois de interpretar os sonhos, José explicou que viriam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome, e apresentou uma estratégia para administrar os alimentos. Faraó ficou impressionado, então colocou José como governador. O prisioneiro se tornou autoridade. José recebeu roupas especiais, um anel, uma posição, poder, reconhecimento. Mas veja, a posição mudou naquele dia. O Deus de José não. E isso é essencial. Não permita que uma nova fase faça você esquecer quem sustentou você na fase anterior. Talvez você esteja pedindo crescimento a Deus, uma oportunidade, uma porta, reconhecimento, uma conquista. Não existe necessariamente nada errado nisso, mas existe uma oração que precisamos fazer junto. Senhor, prepara o meu caráter para o lugar que estou pedindo. Porque não basta chegar, precisamos saber quem seremos quando chegarmos. Existem portas que exigem talento para entrar, mas caráter para permanecer. Pense em algo que você faz bem. Talvez seja seu trabalho, sua criatividade, sua maneira de cuidar das pessoas, sua capacidade de ensinar, organizar, administrar, falar, criar. Não diminua isso, agradeça. Diga, Senhor, obrigada por essa capacidade. E depois pergunte, como posso usar isso sem transformar o dom que recebi em motivo de orgulho? O objetivo não é esconder sua luz, é lembrar quem acendeu a lâmpada. Hoje, quando alguém elogiar você, não precisa rejeitar o elogio. Não diga, imagina, não fiz nada. Aprenda simplesmente a responder, muito obrigada. Receba com gratidão, mas dentro do coração transforme o elogio em louvor. Obrigada, Deus, porque me capacitaste. Esse pequeno hábito protege o nosso coração. Não precisamos fugir do reconhecimento, precisamos apenas impedir que ele se torne nosso alimento. José entrou naquela sala como ex-prisioneiro e saiu como governador. Mas antes de Faraó colocar um anel na sua mão, José já havia revelado algo muito mais importante, o que existia em seu coração. Quando todos os olhos se voltaram para ele, José apontou para Deus. Talvez um dia aquilo pelo que você está orando chegue. Talvez a porta abra, talvez seu trabalho seja reconhecido, talvez pessoas comecem a perceber aquilo que por muito tempo ninguém percebeu. Quando esse dia chegar, desfrute, agradeça, celebre, mas não esqueça o caminho. Não esqueça quem sustentou você quando ninguém aplaudia, porque uma vida frutífera sabe permanecer com Deus quando está na prisão e também sabe permanecer com Deus quando chega ao palácio. Vamos orar juntos? Pai amado, obrigada por cada capacidade e oportunidade que colocaste em nossas mãos. Produz em nós um coração humilde. Livra-nos tanto de diminuir aquilo que recebemos, quanto de transformar os nossos talentos em motivo de orgulho. Se o reconhecimento chegar, mantenha o nosso coração perto de Ti. Se novas portas se abrirem, prepare o nosso caráter para atravessá-las. Que as nossas conquistas, Pai, nunca ocupem o lugar do Senhor. E que na dificuldade ou no sucesso, continuemos reconhecendo que tudo aquilo que somos e temos depende da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.